Meu nome é Edna, sou mãe do Vitor Hugo. Eu nasci numa cidade pequena do interior, a gente não tinha muitos brinquedos e nem condições de comprar brinquedos, então a gente brincava de várias brincadeiras naturais, assim, jogava bola, brincava de boneca, a gente fazia cabana no quintal, hoje brincava de casinha, de fazer comida de verdade. E as brincadeiras que eu mais gostava era quando reunia os primos nas férias, meu pai tinha uma carroça e tinha uma ladeira, a gente empurrava a carroça lá em cima. Aí todo mundo subia, a gente soltava o breque e descia com a carroça até embaixo. E a gente passava o dia brincando assim. Brincava nas Meu pai tinha um sítio onde ele fazia as queimadas depois de colher milho, coisa, fazia as queimadas e a gente ia lá brincar com os carvão. Se pintava de carvão, de queimada, chegava em casa e minha mãe colocava a gente no tanque e esfregava de esponja para tirar o carvão. E era assim que a gente brincava, fazia boneca de espiga de milho, fazia bola de meia para brincar. Meu pai construiu uma balança numa árvore bem alta. E aquelas balanças de corda e a gente brincava. Passava às vezes o domingo inteiro brincando. Pulava corda, pulava tábua. Eram as brincadeiras da minha infância. Bem, aos poucos, nós éramos em 5 irmãs e aos poucos cada uma foi indo para a cidade grande para estudar. Foi a minha irmã mais velha, depois a segunda. Quando chegou na terceira, minha mãe e meu pai resolveram também se mudar para a cidade grande, porque certamente todas nós íamos estudar fora. Então eles preferiram ir também. Nós fomos morar em Erval do Oeste, uma cidade um pouco maior, em Santa Catarina. Meu pai deixou o sítio lá e foi trabalhar numa empresa comum. E nós fomos estudar lá. E depois, lá também já não tinha faculdade. Minhas duas irmãs mais velhas vieram para Curitiba. E também minha mãe e meu pai resolveram vir mais tarde também, porque as outras também viriam, nós. E aqui também começamos a trabalhar. Meu primeiro emprego foi numa imobiliária com 15 anos. Trabalhava de dia, estudava à noite. Comecei a estudar, fiz o segundo grau no Colégio Estadual do Paraná, à noite. E trabalho ainda. Tentei vestibular para farmácia, não consegui passar na federal, meus pais não tinham condições de pagar. Mas aí então também já casei e engravidei da minha primeira filha, daí não tentei mais faculdade, só fiz até o segundo grau. Hoje trabalho numa empresa de engenharia, sou financeira, trabalho há 15 anos lá, no departamento financeiro. E me casei, né? Tive 2 filhos com meu primeiro marido, aí ele faleceu. Me casei novamente, hoje tenho o Vitor Hugo do meu segundo casamento. A minha filha mais velha hoje tem 27 anos, mora em Portugal, é formada em odontologia pela Universidade Federal do Paraná. Meu segundo filho é o Marcos, é formado em Educação Física, Faculdade Dom Bosco. E o Vitor Hugo, que é o meu temporão mais novo, que estuda na PUC, técnico em informática. E agora, no mês passado, fez 16 anos, começou a estagiar na Secretaria de Esporte e Lazer. E essa é a minha vida. Um acontecimento político importante, que eu julgo importante, foi o impeachment
Fernando Collor de Mello, em setembro de 92. Também um caso que aconteceu, que eu também achei importante, foi em 2001, o ataque às Torres Gêmeas. Acho que esses foram as coisas importantes que aconteceram, que eu julgo importante. Velho? Bom, para início de conversa, temos que se apresentar, né? Meu nome é Laudinês de Lima, venho de uma família de 5 irmãos do interior do Paraná, Ponta Grossa. E a minha infância foi uma infância que hoje não existe mais, que era aquela infância de você jogar bola no campinho, ficar até mais tarde na rua, não tinha telefone, não tinha luz, energia elétrica, não tinha geladeira, a comida era feita com fogão a lenha, tinha lampião, a gente ficava caçando vagalume à noite, brincava de bate-pronto, mãe lata, soltava pipa. Então, muitas coisas a gente fez na infância, até naquela época uma infância normal. Aí um fato que marcou muito foi a perda dos pais muito novo, né? Com 14 anos. O pai e a mãe faleceram logo em seguida. Aí minha irmã casou, a outra minha irmã veio para Curitiba, junto com meu irmão mais novo. Depois logo veio eu, o outro meu irmão ficou em Ponta Grossa. Hoje minha irmã está lá até hoje em Ponta Grossa com meu irmão, outra minha irmã está aqui em Curitiba. Todos já são... Eu sou tio-avô, né? Mas a maioria deles já são avós. Aqui em Curitiba com 15 anos, fui estudar no Colégio Estadual do Paraná, concluí meu estudo lá, comecei a trabalhar cedo, aí comecei a trabalhar numa metalúrgica. Então o fato que marcou muito a história foi a greve do Lula, em 78, 79, aquela que parou o país. Então eu participei dessa greve dos metalúrgicos, mas aqui em Curitiba. Me envolvi no futebol, né? Joguei futsal no Pinheiros, no antigo Paraná Clube, e depois no ABB. Fiquei um bom tempo, depois a gente parou de jogar e começou a treinar goleiro. De repente já um convite para ser professor de escolinha de futsal. Quando eu estava treinando uma equipe, e daí o que motivou a fazer a Faculdade de Educação Física na PUC, em 96. Naquela época existia só 2 faculdades de Educação Física em Curitiba, né? Só a Federal e a PUC. Hoje nós temos aí mais de 30, algumas até não presencial, mas isso é um mercado que seleciona os bons profissionais. Fiquei muito tempo no futebol de salão, hoje é futsal. Aí fui para o campo, trabalhei muito tempo na suburbana, escolinha de campo, escolinha de society. Trabalhei no Comunidade Paranaense, nas escolinhas, no Coxa, nas escolinhas no Curitiba, né? E nesse período, um fato que aconteceu foi de 96, acabei morando junto com uma pessoa que a gente está até hoje juntos, são praticamente 19 anos. Assumi mais 2 crianças, uma com 4 anos, outra com 9. Hoje essa de 9 já é médica dentista em Portugal. O outro que tinha 4 anos hoje é um profissional de educação física. Depois veio o Vitor Hugo, né, o Tutu, hoje também já com 16 anos, já fazendo estágio na prefeitura. E de repente, depois de 5 anos, prestei um concurso para a prefeitura, me chamaram. Por coincidência, naquele mesmo ano eu tinha prestado também um concurso para a educação
3 anos atrás, aí coincidiu de me chamarem nos 2 concursos e acabei tendo um outro caminho, né? Foi difícil pensar em largar toda a parte de futebol e entrar na docência, né? Ser um professor de educação física em escola, mas me adaptei. Já são 5 anos, né? Aí, orientador de esporte e lazer na SMELG, sou outra secretaria, mas até que a SMELG, a gente não fugiu muito do que eu era, né? Porque eu ia ali, professor de vôlei de quadra, vôlei de areia, futsal masculino, feminino, futebol de areia, musculação, tênis de mesa, então praticamente passei por quase todas as modalidades, né? Até professor de skate a gente teve que se desdobrar e aprender. Depois eu fui para natação, aí era professor de natação para jovens e adultos, crianças, depois a hidroginástica para pessoas da terceira idade, daí eu acabei também sendo professor por um bom tempo de ginástica para terceira idade, alongamento, relaxamento. E até hoje a prefeitura, depois infelizmente a saúde são percalços da vida, né? Acabou acontecendo de fazer uma cirurgia, de retirada de um tumor na cabeça, mas graças a Deus era benigno e fiquei muito tempo afastado das minhas atividades, praticamente 5, 6 meses fora do trabalho, aí retornei, mas ainda não atuando como professor, né? Aí ainda afastado, mas atendendo como apoio administrativo. Mas continuo na Secretaria de Esporte, de Educação, mas por enquanto ainda trabalho administrativo. Fato histórico foi a greve do Lula. Fato marcante positivo foi de casar, faculdade e mudança de profissão na mesma época. Fato marcante e triste foi a perda dos pais. E as conquistas financeiras, né? A sua própria casa, seu próprio carro, melhor estudo para as crianças, esperando que eles também tomem esse caminho, né? A formação de uma boa família, uma boa educação, uma boa formação. Não posso dizer que vem de berço. A educação e a formação dos filhos vai do dia a dia. Porque eu posso falar da ditadura, que naquela época a gente ainda não tinha muita noção, né? A ditadura acho que eu devia estar com 7, 8 anos, né? A gente sabia que a gente tinha medo de polícia, que não podia ficar até tarde na rua à noite, porque era preso. Eu me lembro que volta e meia a gente via carro do exército passando perto de casa, andando à noite, né? E os pais sempre falavam pra gente, ó, não saia à noite na rua que a polícia prende. E eu me lembro que a gente não podia falar mal do governo, porque eu me lembro ainda que eu peguei Castelo Branco, o Ernesto Geisel, general, depois o Figueiredo, general, é daí quando terminou a ditadura, né? Mas acho que eu peguei foi Ernesto Geisel, que era militar, João Figueiredo, que era militar, e um pouquinho do Castelo Branco, que era militar, que depois morreu num acidente de avião, né? Chocaram os 2 aviões. Ernesto Geisel, acho que teve uma morte normal. O João Figueiredo também, que passou da ditadura para a democracia. Mas teria que se concentrar para lembrar muita coisa daquela época da ditadura. O que eu posso falar é isso, né? Que no
podia ficar muito... Não podia ficar à noite na rua, medo de polícia. Mas as escolas naquela época, eram escolas boas, porque a gente tinha educação moral e cívica, tinha canto, que aprendi a cantar o hino nacional, o hino do Paraná, o hino que era de Ponta Grossa. A gente tinha aula de música. Me lembro que a gente sentava as carteiras, quando o professor levantava, todo mundo ficava em pé. E enquanto o professor não sentasse na cadeira, nós não poderíamos sentar na carteira, na cadeira da carteira. Então, era uma coisa assim mais cívica, né? Tem muita coisa que a gente pode lembrar. Aqui também são 54 anos de vida, né? Teve muitas fases. Espero que esses poucos minutos de relato da vida, né, possa ajudar ou que traga uma reflexão, né, do que era a vida antigamente e o que é a vida hoje, né. Não posso dizer que antigamente era difícil e hoje é fácil. Cada época teve a sua vida, né, mas os perigos, como tinham naquela época, tem hoje. Só que hoje, infelizmente, a gente está à mercê da violência, da droga, uma série de coisas que naquela época tinha os seus medos, mas eram outros, né? A gente tinha medo de bruxa, que a gente acreditava, medo de polícia, medo de cachorro louco. Então, é uma coisa que hoje os medos... existe medo, mas são medos diferentes. Espero que isso aí possa contribuir para alguma coisa, né? E que estamos aí, né, para que possa, como podia finalizar? Estamos aí para ajudar no que for possível. Nem tá ainda. Tá sim, cara, ali, ó. Pra começar, temos que se apresentar, né? Bom, meu nome é Vitor Hugo. Fazer o trabalho de história aí, né? Que é falar um momento que marcou na infância aí, né? Falar também dos pais, né? Que os pais falaram lá tudo, como foi a infância deles, um fato marcante de história lá, pai, mãe. Minha infância foi soltava pipa na rua, andava de bicicleta, ainda nem saía muito de casa, era pé de prédio, mas soltava bastante pipa, jogava bola na rua. Ia na casa da minha tia, a gente brincava lá na rua que tinha na frente, dava de bicicleta, de skate, jogava bola. E o fato que marcou foi 2001, Campeonato Brasileiro, Atlético campeão, né? Pra variar. Daí também 2005, Libertadores, Atlético perdeu. Daí fui crescendo, né? Daí eu estudava, fiz primeira, segunda, terceira, quarta série na Bilusco, escola Bilusco. Daí fiz quinta, sexta série no Colégio Estadual do Paraná, onde a mamãezinha aqui também estudou e o papaizinho também. Daí fiz sétima série no Colégio Batista Maranata. Aí fiz oitava série no Amâncio Moro. Cada série é um colégio, assim, só pra é melhor. Daí fiz o primeiro ano de ensino médio Tec PUC, segundo ano tô cursando aí, né? Daí comecei a trabalhar na prefeitura, aí, fazendo estágio na Secretaria de Esporte e Lazer, onde o prefeito vai lá. Daí também um fato histórico aí, né, que ocorreu foi quando a primeira mulher, né, primeira mulher presidente foi, né, um fato político importante.
foi a Dilma Rousseff, em 2010. E é isso aí, né? Não tem muito o que contar, tenho 16 anos apenas. Tem muito que viver ainda. Falar aí mais um pouco da minha infância, né? Comecei a jogar bola com 4 anos, jogava na linha. Daí não deu certo. Daí fui pro gol, daí pá no gol. Daí joguei de goleiro em 2004. Comecei na ABB, né? Bem tototinho. Aí em 2005 foi tudo federado já, né? Federado. Não era escolinha. Federado, disputar campeonato, tudo. Série Ouro, Federação Paranaense de Futebol de Salão. Aí comecei a jogar no Coxa, Cancún, no futsal. Aí em 2005 nosso time tinha só 5, certinho, tinha reserva. A gente foi campeão dos 3 campeonatos que teve. Da Taça Curitiba, do Campeonato Metropolitano e do Taça Paraná. Aí a gente foi campeão dos 3, foi o goleiro menos vazado dos 3 e foi o melhor goleiro do estado do Paraná. Do estado do Paraná, melhor que teve. Tem até diploma lá guardado, troféu, tudo, medalha. Só que muita medalha pra guardar, daí uma eu dei pro meu irmão, que não tinha muito. Também daí teve futebol, daí comecei a jogar na ABB, voltei, né? Daí jogava lá, a gente foi campeão também. Mais um monte de título, vice também, tem bastante. Aí eu joguei na ABB mais acho que uns 4 anos, foi até o pré-mirim. Aí no mirim eu comecei a jogar no Círculo Militar. Daí lá eu joguei a Série Prata, junto com o Murilo Bezerra, que é da minha sala agora, né? Se encontramos de novo. Ele jogava lá comigo. Daí, depois do Círculo, eu fui jogar no Paraná Clube, né? De futsal também. Joguei um ano lá. Em acho que foi 2010. Daí, depois do Paraná, voltei na BB. Daí eu fiquei meio ano. Daí abandonei, daí parei de jogar. Começar a estudar, trabalhar. É isso. Vai? Tá, Não, tira o flash, mano. Ah lá, mãe, tava Por que tá com flash? Não sei, Vai mesmo, você que fala agora. Ah, tá, Maga. Tá.